Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na aula de hoje a gente vai fazer uma introdução na parte de endocrinologia, tá? Essa introdução é focada na fisiopatologia, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai revisar toda a fisiologia do sistema endócrino, na verdade não toda, a gente vai focar na fisiologia do sistema endócrino na parte do controle dele, do hipotálamo, né, da hipófise, neurohipófise e um pouquinho da tireoide no final, certo? Então a gente vai falar de retroalimentação negativa, a gente vai relembrar quais são os hormônios hidrossolúveis, lipossolúveis, quais são as classificações de hormônios que a gente tem no nosso organismo, quais são os tipos de mecanismos de ação que eles vão realizar, se eles vão se conectar em receptores na membrana plasmática, se eles vão se conectar em receptores dentro da célula, tá? Então é basicamente esse o foco da nossa aula. Fazer toda essa breve introduçãozinha e revisão da parte de endocrinologia. Essa aula, ela foi feita em base ao capítulo 48 do PORT, nosso livro de fisiopatologia, tá? Então vamos lá, sistema endócrino, né? Para que serve o sistema endócrino no nosso organismo? Ele é um dos sistemas mais importantes quando a gente fala de regulação metabólica. Sem o nosso sistema endócrino, o nosso metabolismo não funcionaria do jeito que ele funciona. Você não teria sono no momento que você tem sono, você não perderia o seu sono na hora que você perde o seu sono, você não teria um aumento do seu metabolismo no organismo na hora que você realizar exercício físico, você ia se sentir cansado na hora de fazer exercício físico. Então o nosso sistema endócrino ele é muito importante para várias funções. Ele regula para evitar uma hiperglicemia, uma hipoglicemia, ele evita acúmulo de líquido no seu corpo, ele evita a perda excessiva de líquido no seu corpo. Então o nosso sistema endócrino é maravilhoso para controle de várias e várias funções, ok? Então vamos só dar uma breve introduzida ali. Nosso livro ele diz que o sistema endócrino ele se encarrega da regulação e integração das funções corporais. Sim, ele se encarrega de fazer essa boa regulação e controle, né? Então ele ajuda, por exemplo, a pressão arterial está subindo, vamos dar uma regulada na pressão arterial, ele consegue regular a pressão. A frequência cardíaca tem que aumentar um pouquinho, frequência respiratória tem que aumentar um pouquinho. Ele ajuda também nisso aí, através de hormônios da tireoide, por exemplo, tá? E nosso sistema endócrino, né, utiliza hormônios para realizar esses fins de integração e regulação. Vocês têm que entender sempre que os hormônios, eles são substâncias produzidas por glândulas e liberadas na corrente sanguínea. Eles funcionam como mensageiros químicos. Esses mensageiros químicos, eles têm a função de pegar uma informação de um órgão e levar para outro órgão. Isso é um mensageiro químico. Tá? Os nossos hormônios funcionam como mensageiro, porque eles pegam mensagem de um órgão e levam para outro órgão. Essa é a função principal deles. E tudo isso pela corrente sanguínea. Se uma substância é liberada por uma célula, mas não vai para a corrente sanguínea, eu jamais posso falar que ela é um hormônio. Tá? O hormônio, como base, tem que ser liberado e ir para a corrente sanguínea para agir sobre outra célula-alvo. Tá? Tem que ter isso em mente. Eu tenho muito aluno que tem dificuldade com isso e não entende. Eu falo na minha prova sobre enzima e ele me cita hormônio. Eu falo sobre hormônio, ele me cita enzima. Nós temos alguns hormônios que têm ação enzimática, como por exemplo a renina. A renina é um hormônio enzimático, porque ele é liberado pelo rim, vai para a corrente sanguínea, então é um hormônio para agir sobre uma certa substância. Só que a substância pela qual ela vai agir, né, a substância na qual ela vai agir é uma proteína que vai ser transformada em outra substância. Okay? Então ela vai transformar, ela vai catalisar uma reação. Ela faz com que uma substância reaja com ela e se transforme em outra. Então ela está fazendo um trabalho de enzima, ok? Certo, então o nosso sistema endócrino tem essa função que a gente falou, né? As hormonas são mensageiros químicos, eu já falei isso para vocês, né? Os hormônios eles são mensageiros químicos porque eles levam a informação de um tecido a outro, tá? E eles exercem o seu efeito mediante a interação com receptores na membrana. Sim, se a minha célula não possui um receptor para determinado hormônio, minha célula não vai reagir para esse hormônio. Não adianta eu pegar e lotar esse tipo de hormônio na minha célula. Por exemplo,
tem um hormônio chamado... Deixa eu ver que eu posso citar aqui para vocês. 1,25 de hidroxivitamina D. Nós temos um hormônio chamado 1,25 de hidroxivitamina D, produzido ali pelo nosso rim. Esse hormônio, né, ele não tem função nenhuma na região do nosso coração. Se eu pegar 1 litro de 1,25 de hidroxivitamina D e jogar em cima do meu coração, não vai ter efeito nenhum no meu coração. Por quê? Porque não existe receptor naquele lugar. Não existe receptor para 1,25 de hidroxivitamina D no meu coração. Não tem receptor. Então, se o meu órgão não tem receptor, ele não reagirá a esse hormônio. É o mesmo pensamento de neurotransmissor. O coração reage à adrenalina. O que acontece quando a adrenalina se conecta no coração? Aumenta a força de contração, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o débito cardíaco, aumenta tudo isso, né? O que acontece quando a adrenalina se liga na minha via respiratória? Broncodilatação, porque o músculo relaxa. Lá no coração, o músculo contraía. Na via respiratória, né, a adrenalina se conecta ali e o músculo relaxa, porque dá broncodilatação, aumenta o calibre do brônquio, né? Então, são receptores para a mesma substância reagindo de forma diferente. Sempre lembra dessa lei fisiológica. O que vai responder a uma substância será sempre o nosso receptor. Ele é o principal responsável de comandar tudo, tá? O nosso receptor. Então, hormônios, né, como a gente falou, são substâncias liberadas pela minha célula de glândula endócrina, viajam na corrente sanguínea e vai agir sobre outro tecido ou outra substância. Esse é o meu hormônio, certo? Ele vai agir sobre outro lugar. Então, eles têm que sempre estarem viajando pela corrente sanguínea. Olha só, os hormônios, pessoal, eles são liberados por glândulas endócrinas. Lembrem disso, dentro, então manda para dentro do corpo. Glândula endócrina. Pâncreas é uma glândula endócrina. O nosso próprio fígado é uma glândula endócrina. O nosso coração, ele tem uma porção endócrina. Nós temos o rim como glândula endócrina. Glândula suprarrenal, nós temos a tireoide, nós temos a hipófise, nós temos o hipotálamo, nós temos as gônadas. Então nós temos várias glândulas endócrinas no nosso corpo. E nós também temos as glândulas exócrinas. Só que as glândulas exócrinas, elas não liberam hormônio. Elas produzem enzimas ou algum tipo de líquido para fora do nosso corpo. Quando eu falo fora e coloco umas aspas aqui, é, por exemplo, nosso pâncreas. Ele é considerado uma glândula mista, porque ele tem uma porção endócrina que produz 4 hormônios e tem uma porção exócrina que produz algumas enzimas. Tá? Então ele é uma glândula mista, ele é tanto endócrina quanto exócrina. O nosso pâncreas, ele libera algumas enzimas lá dentro do duodeno, tá? Essa porção exócrina dele, lá dentro do duodeno para fazer o quê? Digerir o alimento que você consumiu. Então chegou um alimento lá dentro do seu duodeno, o pâncreas libera umas enzimas digestivas, elas degradam esse alimento, seja proteína, seja carboidrato ou seja lipídio. Essa substância vai ser absorvida e a enzima que não tem mais função nenhuma, porque ela já perdeu função, já reagiu o que ela tinha que fazer e vai ser eliminada, ela pode ser ela pode seguir o caminho dela e ser eliminada lá pelas fezes, tá? Então nós temos substâncias que vão para fora do nosso corpo por culpa das glândulas exócrinas. A glândula sudorípara é uma glândula exócrina. O que ela faz? Ela produz suor, né? Então as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, as glândulas lagrimais, as glândulas salivais. Então todas essas glândulas, elas são glândulas exócrinas, porque elas não estão produzindo hormônio. Okay? E o foco aqui são as endócrinas. Então sempre tenta separar isso na sua cabeça. Uma glândula endócrina, o que é, e uma glândula exócrina, o que é. Tá? Classificação estrutural dos hormônios. Os hormônios se classificam, exatamente, os hormônios se classificam em 3 tipos de hormônio. Essa classificação é de acordo com a composição química do nosso hormônio. Nós temos hormônios no nosso corpo que eles são feitos de um aminoácido específico. Nós temos hormônio que é feito de vários tipos de aminoácidos para formar proteínas ou peptídeos, né? Só lembrando vocês, peptídeos são proteínas pequenininhas. E nós temos outro tipo de hormônio que é feito de colesterol, tá? Feito de gordura.
Então, ó, nós temos 3 tipos de hormônio. O primeiro hormônio ali está escrito peptídeos e proteínas. São os hormônios proteicos. Os hormônios proteicos, eles são feitos de vários tipos de aminoácidos, tá, pessoal? São vários aminoácidos diferentes formando o nosso hormônio. É o hormônio em maior quantidade no nosso corpo, tá? Nós temos bastantes hormônios proteicos. Nós temos o segundo tipo de hormônio, que são as aminas ou derivados da tirosina. A tirosina é aquele aminoácido específico que eu falei. É um tipo de hormônio que só tem um aminoácido. Ele tem várias cadeias ali dentro dele, várias substâncias. Tem iodo, por exemplo. E a gente encontra um aminoácidozinho nele, que é a tirosina. Então são os hormônios derivados da tirosina, que é um aminoácido específico, entram em outra classificação. Quais são os hormônios que são derivados da tirosina? Nós temos a adrenalina, a noradrenalina, nós temos T3, T4, que são hormônios, o T3 e T4 no caso, feitos na tireoide, né? Adrenalina e nora é feito lá na glândula suprarrenal, ok? E nós temos a dopamina também como um hormônio derivado da tirosina. E depois nós temos os hormônios esteroides. Os hormônios esteroides, pessoal, recebem esse nome porque eles são feitos de ésteres de colesterol, tá? O éster de colesterol é a menor molécula de colesterol que nós temos. Então, se ele é feito de éster de colesterol, ele é um esteroide. Quais são os hormônios que são feitos de éster de colesterol? São os hormônios sexuais. Ou seja, estrogênio, progesterona, testosterona e todos os derivados desses hormônios. E nós temos também os corticoides. Então, os corticoides, em geral, o cortisol e os seus derivados, todos são lipossolúveis, são derivados de colesterol. Tá? Pensem o seguinte, na primeira classe, os meus hormônios proteicos, eles são hidrossolúveis, são solúveis em água, mas não são solúveis em gordura, são hidrossolúveis. O segundo tipo, as aminas, podem ser hidro e podem ser lipo, tá? Quais são os hormônios hidro nas aminas, né, no grupo da tirosina ali? Os hidrossolúveis são adrenalina e noradrenalina. Os lipossolúveis, no grupo 2 ainda, é T3, T4, que são os hormônios da tireoide. Certo? Eles são lipo. Por que isso é importante, professor? Porque isso vai alterar o mecanismo de ação deles. Tá? É isso que vai alterar o mecanismo de ação. E o terceiro tipo, os esteroides, eles são todos lipossolúveis, tá? Porque eles são feitos de gordura, então eles são solúveis em gordura. São lipossolúveis. Aí aqui, né, tem uma tabelinha mostrando para nós os tipos de hormônios na sua classificação, né? Como eu falei, ó, os derivados da tirosina estão ali na nossa primeira coluna, né? Dopamina, adrenalina, noradrenalina e hormônios da tireoide, T3, T4. Prestem atenção, pessoal, pelo amor de Deus, é coisa que tem muita gente que erra na minha prova. Se erra na minha prova, pode acontecer na prova de outros professores também. Então, ó, hormônio da tireoide é T3, T4. Tem um hormônio chamado RT3, né? Que ele também é considerado hormônio da tireoide, porque ele é feito na tireoide. E ele também é um derivado da tirosina. Só esses aí. Os outros hormônios que têm relação com a tireoide não são derivados de tirosina. O famoso TRH, o famoso TSH não são derivados da tirosina, eles são feitos de proteína, tá? Então eles estão na segunda classe que nós estamos vendo aqui nesse quadro, peptídeos, polipeptídeos e proteínas, tá? Então são essas as classes que a gente vai ter. Sempre lembra, da tireoide só T3, T4. Porque aí você fala, o hormônio da tireoide, aí fala TSH. TSH não é da tireoide, ele é produzido em outra glândula. Nós vamos falar ainda na aula de hoje, ok? E ele tem uma lista enorme, ó, de hormônios proteicos, né? ACTH, FSH, LH, ocitocina, prolactina, não sei se a prolactina eles adicionaram no quadro, mas deve ter ali embaixo, ó, prolactina. Então nós temos vários hormônios que são derivados de proteína no corpo, a maior quantidade, como eu falei pra vocês. E os esteroides, né? Então ali nós temos a aldosterona, nós temos os glicocorticoides, nós temos ali testosterona, estrogênio, progesterona, androstenediona, nós temos a 1,25 de hidroxivitamina D, nós temos a DHT, que é a dihidrotestosterona. Então nós temos vários hormônios esteroides também. Qual é a maior quantidade de hormônios que nós temos, né? Qual é a maior classe de hormônios que nós temos? Os derivados da proteína, certo? Síntese e secreção.
como é que acontece a síntese e secreção, né? Olha só, eu classifiquei ali 3 tipos de síntese e secreção que a gente vai ter, né? Vamos falar primeiro dos hormônios proteicos, ó. Os hormônios proteicos são os mais abundantes, como eu já falei para vocês, e produzidos no retículo endoplasmático. Eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico para a gente entender isso aí, tá? Então eles são produzidos no retículo endoplasmático de uma célula para serem liberados depois, né? Serem secretados depois. Os derivados da tirosina, eles são produzidos por via mediada por vesículas. Nós também vamos ver na hora que a gente entrar na parte de hormônio da tireoide, que vai ser mais ou menos no final da aula, tá? E os hormônios esteroides, eles são produzidos enzimaticamente dentro da célula. Como assim, professor? Ó, nós temos colesterol dentro das nossas células, nós temos armazenamento de colesterol. Nas células que produzem hormônios esteroides, a minha célula vai produzir algumas enzimas, vai mandar essas enzimas até a região do depósito. Essas enzimas captam colesterol do depósito, reagem com esse colesterol, né, catabolizam esse colesterol e transformam ele em um hormônio. Então, por isso que fala é mediado por enzima, tá? Essa enzima intracelular pega o colesterol depositado ali dentro, transforma ele em hormônio para depois ser liberado. Então, são 3 formas, ó. Proteica produzido pelo retículo endoplasmático. O nosso hormônio derivado da tirosina é mediado pela via de vesículas. E o terceiro é o nosso colesterol, né, nossos esteroides, que são feitos enzimaticamente, pelas enzimas que vão pegar o colesterol, catabolizar ele e transformar em hormônio. Tá? Então são esses nossos 3 métodos de formação hormonal. Aqui é o primeiro método que eu falei, ó, das proteínas. Como que acontece isso aí? Olha, aqui nós temos, vamos olhar aqui para dentro do núcleo. Deixa eu alterar rapidão aqui uma coisa para vocês. Fica até mais fácil de vocês verem o meu mouse. Nós temos aqui, né, nossa célula produtora de hormônio. Nós temos o nosso núcleo. E nesse núcleo nós temos o DNA. Né? Aí o DNA vai sofrer uma transcrição. A transcrição é a formação de RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai sair do núcleo, vai ir até o nosso ribossomo do retículo endoplasmático rugoso. E lá ele vai entrar no ribossomo e vai fazer a famosa tradução da mensagem. A tradução é o momento onde a gente começa a produzir proteína. Essa proteína vai ser liberada aqui dentro do meu retículo, dentro do retículo, tá? A proteína é produzida pelo ribossomo e mandada para dentro do retículo. Essa proteína que está dentro do meu retículo, ela está no formato de pré-pró-hormônio. O que é o pré-pró-hormônio? É um hormônio muito grande, é uma substância proteica grande demais, que não tem função metabólica nenhuma, ela não consegue ainda fazer a função de um hormônio, tá? Em todo o caminho do meu retículo, esse meu pré-pró-hormônio, ele vai perdendo aminoácido, porque vai ter algumas enziminhas ali dentro que vão tirando o aminoácido dele, então estão retirando o aminoácido devagar desse meu pré-pró-hormônio. É como se a gente pegasse e quisesse fazer uma escultura. Nossa escultura final seria o hormônio. Nós pegamos e colocamos muita argila nessa escultura e depois nós vamos ir tirando um pouquinho dessa argila. É como fazer uma escultura de gesso também, né? Eu falo isso porque eu já fiz uma vez. Então é como fazer uma escultura de gesso, tá? Você pegou o gesso, você vai retirando, lixando, polindo e formando o que você precisa, tá? Então é o que aconteceu. Nosso pré-pró-hormônio é um hormônio muito grande, sem função metabólica dentro do meu retículo. Chegou num certo momento onde do meu retículo, ó, aqui, vai sair uma vesícula que vai transportar esse meu pré-pró-hormônio para dentro do complexo de Golgi. Só que no momento que ele já está nessa vesícula, ele entra no meu complexo de Golgi, ele se transforma já em outra substância. Não é mais um pré-pró-hormônio, é um pró-hormônio. Qual é a diferença do pré-pró-hormônio para o pró-hormônio? A única diferença é que o pró-hormônio tem menos aminoácido, porque ele foi perdendo aminoácido em todo o caminho aqui do meu retículo, e quando chegou aqui, ó, já virou só pró-hormônio. É uma proteína menor, ainda sem função metabólica, não consegue realizar nada, só que, né, tem menos aminoácido, é menorzinho. Aqui dentro do complexo de Golgi vai acontecer o quê? No complexo de Golgi nós temos várias enzimas que vão degradar esse meu pró-hormônio, vão tirando aminoácido, e aí a gente vai formar vesículas secretoras, e aqui dentro dessas vesículas secretoras, ó, que estão saindo do complexo de Golgi, nós já temos hormônio, tá? Não é mais pró-hormônio, já é hormônio, que já tem função metabólica, já está no tamanho certo, tá? Ele já está no formato e tamanho certo, então ele já pode ser liberado. Essas vesículas, elas vão ficar armazenadas ali dentro, tá? Elas ficam armazenadas aqui dentro do nosso citoplasma.
E quando vai acontecer a secreção desse hormônio, a gente vai receber um estímulo ali fora, porque veio, por exemplo, outro hormônio de outra glândula, se conectou na membrana plasmática, estimulou a liberação desse hormônio, né? Como que acontece esse estímulo de liberação? Ele se conectou num receptor da membrana, né? Esse outro hormônio veio, se conectou num receptor da membrana. Aí ele ativou o segundo mensageiro intracelular, né? O segundo mensageiro aqui, por exemplo, é o nosso AMP cíclico, né? O AMP cíclico pode ter aberto um canal de cálcio. Esse cálcio entra na minha célula e acontece a mesma coisa que nós falamos lá na aula de comunicação por sinapse, aqui, de fisiologia aqui no canal. Se você quiser dar uma conferida lá nas aulas de fisiologia. Eu acho que é o capítulo 5, mais ou menos. Vai acontecer a mesma coisa, ó. Quando entra cálcio, cálcio puxa as vesículas secretoras em direção à membrana plasmática, né? Ele gera uma atração das vesículas, né? O cálcio entra e as vesículas são atraídas para cá. As vesículas se fundem na minha membrana plasmática e por exocitose liberam o hormônio no líquido extracelular. É o que aconteceu. Tá? Então esse é o nosso processo de síntese de hormônio proteico e secreção de hormônio proteico. Dá até para adicionar essa informação aqui na tela. Secreção de hormônio proteico. Então a gente sintetizou e já secretou. Ok? Recebeu um estímulo. Tá? Então esse é o nosso mecanismo ali de produção desse hormônio. O transporte. Como que vai acontecer o transporte dos hormônios na corrente sanguínea? Olha só. A maioria dos hormônios proteicos, eles são transportados livremente no sangue. Eles têm um tempo de ação mais rápido e eles ficam livres no sangue. Então é como a gente está vendo aqui essa imagenzinha, o hormônio livre. Tá? Os nossos hormônios derivados da tirosina, por exemplo, os derivados do colesterol, eles têm um pouquinho mais de tempo de ação. Por quê? Porque eles são ligados à proteína. Ó. Imagina que esse amarelinho que vocês estão vendo aqui são as proteínas. São proteínas que transportam o hormônio no sangue. Então nós vamos encontrar no sangue hormônios de duas formas. Hormônios livres e hormônios unidos à proteína. Imagina que esse hormônio transportado aqui, o T3 e o T4, vamos falar que os dois, eles estão precisando ser levados lá pro pulmão, né, para aumentar um pouquinho o metabolismo pulmonar. E eles vão ser transportados assim por proteínas, né? Quando eles chegam na região que eles precisam, que é o pulmão, eles se soltam da proteína e difundem até a minha célula. Então eles difundem, vêm para o tecido, se conecta na célula-alvo e está pronto, está realizado o trabalho. Né? É como a gente está vendo aqui, ó, a célula endócrina produzindo o hormônio, liberando o hormônio viaja pela corrente sanguínea, vai até a célula-alvo dele e age sobre a célula-alvo. Na maioria das vezes, a nossa proteína transportadora carrega os hormônios. Ó, aqui diz o seguinte, os fármacos podem aumentar a disponibilidade de hormônios livres. Sim, vamos voltar para essa imagem e vamos dar uma olhada aqui. Ó. Os nossos hormônios, eles só vão ter função se eles estão livres. Porque nós não estamos vendo nessa imagem nenhum hormônio unido à proteína indo até uma célula-alvo. Não, ele primeiro se solta da proteína e depois ele invade ali o tecido da célula-alvo e vai realizar a função dele. Porque nosso capilar sanguíneo tem as fenestrações, os poros, que não permitem a passagem de proteína. E é justamente por isso que nós unimos os hormônios à proteína, para evitar que todos os hormônios viajem até os tecidos e realizem a função em grande escala, né? Uma explosão de função metabólica do nada, assim. A gente não quer que isso aconteça. Então a gente vai acabar fazendo, né, esses hormônios se unirem a proteínas para evitar esse processo. E também para o hormônio não ser eliminado do corpo. Tá? Porque se o hormônio soltinho lá passar no rim, o rim filtra ele e manda ele embora, né? Manda ele para a urina. Então o que acontece? Ele se uniu à proteína. Nós sabemos que proteína não existe na urina, né? Não deve existir. Então por quê? Porque não é filtrado. E aí o que vai acontecer? O hormônio unido à proteína não é filtrado também e permanece no sangue. Né? Ele não vai ser eliminado do nosso corpo. Então tem fármaco que ele vai aumentar a disponibilidade de hormônio livre. E qual que é o problema disso? Por que isso acontece? Se o nosso fármaco se une na mesma proteína que transporta o hormônio, então vai ter menos proteínas para transportarem o hormônio. Se tem menos proteína para transportarem o hormônio, significa que vai ter mais hormônio livre. Se tem mais hormônio livre, é mais hormônio entrando nos tecidos. Se é mais hormônio entrando no tecido, é mais hormônio realizando a função que ele faz, né? A função específica que ele faz. Um exemplo é a aspirina, que ele vai competir com competir com os hormônios da tireoide para se ligar à proteína transportadora.
Nós, T3 e T4, nós falamos que eles se conectam à proteína transportadora para viajar pelo nosso sangue. A aspirina também, ela também se conecta na mesma proteína para viajar ali pela corrente sanguínea, para não ser eliminada muito rápido do corpo, ela se liga a essa proteína. Então, ó, um paciente, vamos fazer uma correlação aqui. Um paciente que usa aspirina, né, e ele tem hipertiroidismo, ele vai ter um agravamento do hipertiroidismo dele. Porque a gente vai deixar mais T3 e T4 livre, serão mais hormônios da tireoide que vão entrar aos tecidos, e a função do hormônio T3 e T4 é fazer o quê? Aumentar o metabolismo. Então a gente está aumentando o metabolismo de determinado tecido pelo uso de aspirina. Ali falar numa crise tiroideia, né, numa crise de tirotoxicose, por exemplo, quando a tireoide produziu muito T3 e T4, se a gente acabar usando aspirina nesse paciente, a gente vai levar ele ou num quadro mortal ou num quadro muito grave. Porque a gente vai estar aumentando ainda mais a disponibilidade de hormônio livre no sangue e o metabolismo corporal dele aumenta ainda mais. Então a gente piora a crise de tirotoxicose desse paciente. Esse é o probleminha de medicamentos. É por isso que lá na frente, né, eu vou falar para vocês que quando a gente vai pedir exame laboratorial, né, a gente quer dosar exame laboratorial, porque em endócrino a gente sempre tem que usar exame laboratorial. Então, quando a gente vai dosar exame laboratorial, eu não tenho só que pensar no laboratório, eu não tenho só que olhar o laboratório do meu paciente e falar assim, com isso aqui eu fecho meu diagnóstico e não preciso de mais nada. Não, eu preciso de um bom exame físico e de uma boa anamnese. Porque no meu exame físico eu vou encontrar alterações no corpo do meu paciente e na anamnese eu vou ir recebendo informações sobre a evolução da doença e sobre quais medicamentos ele está tomando. Às vezes vem um valor alterado no meu exame e é causado pelo consumo de medicamentos. Então, o paciente que está usando aspirina há muito tempo, a gente dosou T3 e T4 dele, e a gente percebe que está vindo mais hormônio livre da tireoide. E isso está causando um aumento do metabolismo corporal dele. Então, tem mais hormônio livre. Esse é o problema. Ok? Então, o fármaco pode fazer isso. Certo, então o hormônio foi produzido, foi secretado e agora ele tem que fazer a ação dele, tem que ter um mecanismo de ação dele, né? O mecanismo de ação vai ser de duas formas. Ou o mecanismo de ação acontece na membrana plasmática, porque o hormônio é hidrossolúvel, não atravessa a membrana plasmática e se fixa na proteína receptora da membrana. Ou, né, que é o caso dessa segunda imagem agora, a gente vai ter um hormônio lipossolúvel, como são os esteroides, ou T3 e T4, que são derivados da tirosina, que eles conseguem atravessar a membrana plasmática e se ligam a receptores intracelulares, tá? Então é basicamente dessas duas formas. Então, ó, aqui nós temos o hormônio, né, funcionando como nosso primeiro mensageiro, porque ele veio de uma célula e transportou a mensagem até essa célula que nós vamos estar informando, se conectando agora, né? Então, ó, o hormônio hidrossolúvel, os proteicos se conectam aqui em um receptor, o receptor recebe essa informação, ele ativa um transdutor aqui. A proteína G, pessoal, olha só, a proteína G ela é considerada pelo nosso livro Guyton de Fisiologia como se ela fosse um segundo mensageiro, né? Lendo vários outros livros, eu fui vendo que a proteína G ela não é considerada um segundo mensageiro. Ela, na verdade, é um transdutor de sinal. O que é isso? Ela transporta o sinal do primeiro mensageiro para o segundo mensageiro, para ativar o segundo mensageiro, certo? É isso que a nossa proteína G faz. Então, por isso que está sendo chamada de transdutor, ok? Então, ó, o receptor recebeu a mensagem do primeiro, mandou para o transdutor, que transporta essa mensagem, né? Ele vai ativar uma enzima efetora, a adenililciclase. Essa enzima ativa o meu segundo mensageiro, que no caso é o meu AMP cíclico, é o monofosfato de adenosina cíclico. Esse monofosfato de adenosina cíclico vai gerar uma resposta intracelular. Então ele vai lá falar para a célula, ó, você tem que produzir mais hormônio, porque a gente acabou de receber uma mensagem aqui na membrana, mandando você produzir hormônio. Ou você tem que começar a fazer fagocitose, ou você tem que começar a fazer determinada função, porque esse é o comando que a gente acabou de receber aqui. Então a gente recebeu uma mensagem lá na membrana plasmática, e essa mensagem foi transportada até o segundo mensageiro intracelular, que é o meu monofosfato de adenosina cíclico,
e ele vai ativar as funções fisiológicas do hormônio, tá? Eu tô falando no geral, pessoal, porque não tem como eu ficar falando função por função de cada hormônio. Todo hormônio age de forma diferente. Então por isso que eu tô falando no geral, né? Até porque o nosso esquema ele não fala qual é o hormônio, então ele fala no geral. Se for o segundo método, né, esse método dessa imagem aqui, ó, nós temos um hormônio lipossolúvel que atravessa a membrana plasmática por difusão simples, ele vai atravessar. Ele se encontra com um receptor no citoplasma, ele se acopla a esse receptor e juntos eles viajam até o núcleo, se conectam ali em uma parte do cromossomo, geram uma resposta, ele vai mandar acontecer a transcrição do nosso DNA, vai gerar um RNA mensageiro, o RNA mensageiro vai sair do nosso núcleo, vai se conectar a ribossomo, vai produzir proteína e a nossa função fisiológica foi respondida, tá? Então esse aqui é um comando, né, do nosso hormônio lipo. Ele consegue atravessar a membrana e ele vai direto no núcleo. Okay? Professor, esse AMP cíclico aqui, ele pode ir para o núcleo e ativar a produção de proteína? Pode, ele pode. O AMP cíclico ele consegue entrar lá no núcleo e ativar a produção de proteína também. Certo? Ele pode fazer a mesma coisa aqui. A diferença é que no caso é o hormônio lipossolúvel que atravessou e chegou até o núcleo. E aqui não, o hormônio ficou lá fora, no líquido extracelular. Né? No nosso primeiro caso aqui, ó, ele nem entra na nossa célula. Tá? Ele só se conecta ali e pronto. A mensagem é transportada por mecanismos intracelulares. Okay? Então são essas duas formas de mecanismo de ação que a gente vai ter. Metabolismo e eliminação. Como que vai acontecer essa eliminação? Né? O metabolismo basicamente já falou que os hormônios vão gerar toda essa resposta. Né? E eliminação, né? Como que a eliminação vai acontecer? Ó? A gente vai degradar enzimaticamente os hormônios no sangue ou nos tecidos, né? E depois a gente vai eliminar eles pelo rim ou pelo fígado. Então o hormônio ele vai se encontrar com enzimas ou no sangue ou no tecido. Essas enzimas vão metabolizar eles, vão degradar esses hormônios. E essas substâncias metabolizadas vão chegar até o rim, vão ser filtrados, vão ser eliminados pela urina. Vão chegar até o fígado, vão ser metabolizados lá nos nossos lobulílios hepáticos. Ou não sei como que a gente fala em português lobulílio hepático, mas enfim, em espanhol a gente chama de lobulílio hepático. E ele vai ser eliminado pela bile. Tá? Vai lá para a vesícula biliar e o hormônio é eliminado pela bile. Vai parar lá nas fezes. Okay? Segunda forma de eliminação, né? Degradação enzimática na membrana plasmática ou no citoplasma. Então, ó, esse hormônio que se conectou aqui na membrana e esse hormônio que veio aqui para a região intracelular, depois ele vai ter que ser eliminado, ele vai ter que ser destruído. Então, as enzimas degradam eles depois da função que eles realizaram. No primeiro esquema que está escrito aqui, ó, degradação enzimática no sangue e nos tecidos, o hormônio nem chegou a fazer a função dele. Ele, antes de se conectar no tecido, ele já foi destruído. Certo? Ah, professor, acontece? Isso acontece. O hormônio nem fez função que ele deveria e foi destruído. No segundo, o hormônio já se conectou à sua membrana ou entrou no citoplasma, fez a função dele e depois ele tem que ser destruído, porque ele não pode ficar ali para sempre. Tá? E o terceiro, inativação dos hormônios enquanto estão unidos a proteínas transportadoras, que é o caso dos esteroides. Né? Então o hormônio está unido a uma proteína transportadora no sangue, né? Vamos voltar lá para aquela imagem. E ele não fez a função dele ainda, e aí vem alguma substância enzimática, inibe a função desse hormônio, né? Transforma ele em uma substância ainda unida à proteína, e depois quando ele chega lá no nosso rim, por exemplo, essa proteína se solta desse nosso hormônio que foi metabolizado e vai mandar ele para fora do nosso organismo. Né? Isso acontece, por exemplo, lá no nosso fígado em grande escala, certo? Lá no nosso fígado acontece bastante isso aí. Então são 3 formas de eliminação do hormônio. Né? Destruição desses hormônios antes mesmo deles irem parar dentro do tecido-alvo. Né? E aí eles são eliminados pelo rim ou pelo fígado. O segundo é destruindo já depois deles terem a função deles. E o terceiro é metabolizando eles enquanto eles ainda estão unidos à proteína. Tá? Eles não estão livres, eles estão unidos à proteína. Hormônios que nós temos no nosso corpo. Nós temos hormônios hipotalâmicos. Né? Os hormônios hipotalâmicos, eles são hormônios de regulação de todos os outros hormônios do nosso corpo. Como assim? Vamos lembrar, o nosso hipotálamo, ele é uma glândula que está fazendo parte tanto do sistema endócrino quanto do nosso
sistema nervoso central, né? Ele tem duas funçõezinhas. Nós vamos focar aqui na parte do nosso sistema endócrino. O hipotálamo, pessoal, ele produz 6 hormônios muito importantes e outros menos importantes. Os hormônios mais importantes que ele produz estão aqui no nosso quadro. Então nós temos o CRH, TRH, GHRH, GNRH, a somatostatina e a dopamina, tá? A nossa dopamina, ela também é chamada de PIH, tá? Ela também é chamada de PIH, porque vem da sigla hormônio inibidor da prolactina, certo? Então, olha só, vamos para as siglas. Todas as vezes que vocês encontrarem um R, vem de release, de inglês, que significa liberar, tá? Então, release, liberar, ok? Então, hormônio liberador das corticotrofinas, hormônio liberador das tirotrofinas, hormônio liberador do GH, do hormônio do crescimento, hormônio liberador das gonadotrofinas, somatostatina e dopamina, ou PIH, né, que é o hormônio inibidor da prolactina, certo? Repara que a função desses hormônios é ou liberar algum outro hormônio ou inibir a liberação de algum outro hormônio. Só. Essa é a função desses hormônios. Função do hormônio hipotalâmico nunca é uma função diretamente em um órgão. Nunca é uma função trófica. Função trófica hormonal é uma função onde um hormônio consegue ir até um tecido específico e mandar ele fazer alguma coisa que não é produzir hormônio. É mandar, aumenta a contração muscular, aumenta aí a produção de proteína, aumenta seu metabolismo, produz mais ATP, ativa a bomba de sódio e potássio. Não, ele não faz isso. Esses hormônios aqui, eles não fazem isso. Eles só inibem ou estimulam a produção de outros hormônios, tá? Para vocês entenderem, esses hormônios aqui todos viajam até a nossa adenohipófise e lá na adenohipófise eles vão ou inibir ou estimular a produção do hormônio específico que eles estão falando. Ó. Por exemplo, ó, o hormônio liberador da corticotrofina. Ele viaja até a adenohipófise e lá na adenohipófise ele estimula a liberação de ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico, tá? O nosso TRH, que é o hormônio liberador de tirotrofina, ele viaja até a minha adenohipófise e estimula a liberação do TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Tá? O GHRH, produzido no hipotálamo, vai até a nossa adenohipófise e estimula a liberação de GH, porque o nome já fala, hormônio liberador de GH. O nosso GNRH, hormônio liberador das gonadotrofinas, ele vai até a minha adeno e libera, né, estimula a liberação das gonadotrofinas. Quais são as gonadotrofinas? São os hormônios que agem nas gônadas, que agem no testículo, que agem no ovário. Tá? Então, quais são esses hormônios? FSH e LH, liberados pela adeno. A somatostatina, ela vai até a nossa adenohipófise e inibe a secreção de TSH e GH. E a dopamina vai até a nossa adenohipófise e inibe a secreção de prolactina. Então repara que todos os hormônios ali do hipotálamo que nós citamos vão para a adenohipófise. Ponto. Essa é a função desses hormônios. Inibir ou estimular. O que cada um vai fazer, vocês têm que pegar esse quadrinho e entender esse quadro. Não estudem por, eu vou decorar. Isso aqui é uma decoreba. Pessoal, não é decoreba, tá? Se vocês perceberem, eu não tô com nada aqui, com o nome do hormônio. Tá? O hormônio tá aqui, ó, na minha cabeça. E não porque eu decorei o nome hormonal, não porque, não, mas é que você tem essa capacidade. Não, todo mundo tem. É só pegar e ler. Ler o conteúdo e aprender o hormônio. Se você tentar decorar, você vai esquecer. Vai passar ali a prova para a qual você está estudando e você vai esquecer. Tá? Então aprende o nome do hormônio. Aprendendo o nome do hormônio, depois eu vou aprender o que o hormônio faz agora. Esse hormônio vai estimular tal coisa, ele vai inibir tal coisa. Perfeito. O que vai ser o resultado disso aí, dessa inibição, dessa estimulação? Se ele estimular a produção desse hormônio, agora eu vou estudar esse hormônio que foi estimulado. O que ele vai fazer? Esse é o jeito de estudar endocrinologia, tá? Então sempre você vai pela via específica de um hormônio. Terminei essa via desse hormônio, eu vou pro próximo. Terminei esse hormônio, eu vou pro próximo, tá? Hormônios hipotalâmicos, né?
Então, a gente já falou deles, então vamos só dar uma passada aqui por cima. Eles regulam a secreção de hormônios na hipófise anterior, que é a minha adenohipófise. Produzem hormônios que são vertidas na hipófise posterior. O que é vertido, professor? Hormônios que são liberados, tá? Olha só, o nosso hipotálamo, nós vamos ver mais pra frente, que ele tem 2 hormônios que são produzidos nele, mas não são secretados por ele. Porque ele vai produzir e vai mandar lá para a neurohipófise através de uma região anatômica que a gente vai mostrar aqui no vídeo para vocês. Lá na parte da neurohipófise, a gente vai estar liberando esse hormônio, vai estar secretando. A maioria dos livros falam, todos na verdade, falam assim, a neurohipófise secreta tal hormônio. Só que ela não produz, tá? Ela não produz, quem produz é o hipotálamo. Mas vamos entender isso aí, tá? O nosso hipotálamo é o centro coordenador cerebral das funções das glândulas endócrinas, né? Ele é o chefão do sistema endócrino, tá? E a atividade do hipotálamo está dada por hormônios e impulsos nervosos. Hormônios trabalham na retroalimentação negativa. O que é uma retroalimentação negativa? Feedback. Se vocês estão vendo fisiopato, vocês já viram fisiologia, né? Então, basicamente, ele tem a função de evitar uma produção excessiva ou evitar uma produção muito pequena, né? Uma produção minúscula ali. Por exemplo, minha tireoide, né? Minha tireoide aqui, ela começou a produzir muito T3 e T4. Muito T3 e T4. Aí esse hormônio T3 e T4 viaja lá pro meu hipotálamo. Meu hipotálamo percebe, opa, tem muito T3 e T4. O que eu tenho que fazer aqui no hipotálamo? Ó, o hipotálamo diminui a produção de TRH. Se pouco TRH é produzido, pouco TRH vai até a adenohipófise, e aí pouca estimulação de TSH acontece, né? Então pouco TSH vai ser produzido. Se pouco TSH é produzido agora pela minha adeno, pouco TSH vem até a minha tireoide. TSH é hormônio estimulante da tireoide. Então, se a gente não estimula a minha tireoide, o que acontece com a produção hormonal? Diminui a produção hormonal. Então, tinha muito hormônio, o hipotálamo, feedback negativo, diminui a produção. Ah, professor, se tem pouco e eu aumento, então é feedback positivo? Não, é negativo. O feedback negativo é sempre uma resposta contrária ao estímulo inicial. Se nós tivermos pouco hormônio da tireoide, o hipotálamo vai perceber, vai aumentar a TRH, que vai muito TRH para adeno aumenta a TSH, vai para minha tireoide, aumenta a T3 e T4. Isso também é um feedback negativo, porque gerou uma resposta contrária, ok? Resposta contrária. Certo. Então, esse é o nosso feedback negativo. Impulso nervoso por quê? Porque o hipotálamo, esse carinha que nós estamos vendo aqui, ó, esse aqui é o nosso hipotálamo, esse vermelhinho. Ele é parte do sistema nervoso. Se ele é parte do sistema nervoso, ele é feito de neurônios. Ele vai receber potenciais de ação, impulsos nervosos, para aumentar ou diminuir a função específica que ele tem que realizar. Aqui nós temos um esquema do nosso livro que mostra a comunicação que acontece entre hipotálamo e hipófise, tá? O hipotálamo, pessoal, é essa região branca que nós estamos vendo aqui, tá? Esse é o nosso hipotálamo, ok? Nosso hipotálamo tá aqui. A nossa hipófise é esse órgão aqui, essa glândulazinha aqui. Ela é dividida em 2 partes, em 2 lóbulos, né? O lóbulo anterior, que seria esse lóbulo aqui, e o lóbulo posterior. Então é como se vocês estivessem vendo uma vista lateral, né? Um paciente com corte ali sagital, tá? Vista lateral. A parte anterior, a face dele está para esse lado e a cabeça, a parte de trás, está desse lado. O nosso hipotálamo, como nós falamos, ele produz hormônios e mandam esses hormônios para nossa adenohipófise. Olha só para essa imagem. Nessa imagem, nós temos uns capilares sanguíneos, que são esses vasos azuis e vermelhinhos que vocês estão vendo aqui, ok? Esses vasos, eles são considerados o sistema porta hipotálamo hipófise, tá? Por que a gente chama de sistema porta hipotálamo hipófise? Porque é um sistema fechadinho, é um sistema de comunicação entre essas 2 glândulas, tá? Então, entre essas 2 glândulas acontece esse sistema porta. Olha só. Quando o nosso hipotálamo produz TRH, CRH, GHRH, somatostatina, dopamina, o que vai acontecer? Esses hormônios entram nesses vasos sanguíneos, eles viajam pelos vasos sanguíneos, eu acompanho a flechinha do mouse, até a região da minha hipófise anterior, são liberados aqui na hipófise anterior, e aí eles se conectam, esses hormônios,
as células específicas. O TRH se conecta na célula que produz TSH. O GHRH se conecta na célula que produz GH e assim sucessivamente, para ele estimular a produção dessa célula, ok? Então a gente vai ter a produção hormonal acontecendo e viajando por essa região aqui, né, desses vasos sanguíneos e agindo sobre as células específicas, para a produção desses hormônios acontecerem, né? Então aqui na minha adeno-hipófise vai produzir GH, vai produzir TSH, ACTH, FSH, LH, prolatina, MSH que não foi citado anteriormente, que é o hormônio melanocito estimulante. Então nós vamos ter vários hormônios sendo liberados ali pela minha adeno. E o que acontece com a neurohipófise, que é a parte posterior? Por que recebe o nome de neuro, professor? Vamos lá. Eu vou citar uma partezinha anatômica que eu não tinha citado ainda. O nosso hipotálamo, ele só consegue se comunicar com a minha adeno-hipófise porque tem essa regiãozinha aqui, ó, esse corredorzinho chamado pedículo hipofisário, que é um lugar por onde passam os vasos sanguíneos e passam prolongações neuronais, ó, que são essas prolongações amarelinhas. Então a gente vai ter os nossos capilares e as terminações neuronais passando pelo pedículo hipofisário, ok? Por que tem terminação neuronal ali? Nosso hipotálamo, ele é do sistema endócrino e nervoso, então ele é feito de neurônio. Só que esse neurônio aqui é um neurônio especializado na produção de hormônio, não é um neurônio que produz só neurotransmissor, é um neurônio que vai produzir hormônio. Então a gente acaba mudando o nome desse nosso neurônio, a gente vai chamar o neurônio de célula neuroendócrina, porque ela é uma célula nervosa que produz hormônio, então por isso que é célula neuroendócrina. Essa nossa célula neuroendócrina, que seria essa célula amarelinha aqui, ela tem os corpos neuronais aqui, né, o soma, e esses neurônios, eles emitem suas prolongações nervosas, e essas prolongações, elas viajam apenas até a nossa hipófise posterior. E é por isso que a hipófise posterior é chamada de neurohipófise, tá? Porque ela tem terminação de célula neuroendócrina, tá? Por isso que ela é neurohipófise. Lá na nossa neurohipófise, né, esse hormônio que foi produzido aqui no corpo, viajou por todo o axônio amarelinho, chegou aqui, vai ser secretado na neuro. E da neuro vai para o sangue, vai para o órgão que ele deseja ir. Então, quais são esses hormônios? A ADH e ocitocina. Então, são dois hormônios que são produzidos no hipotálamo, mas secretados pela neurohipófise. O nosso ADH e a nossa ocitocina. Qual é a função de cada um, né? A ADH é sigla para hormônio antidiurético. Então a gente já sabe que ele evita a diurese. Mas ele também recebe outro nome que é de vasopressina, porque ele faz vasopressão, ele faz vasoconstrição, tá? Então ele tem duas funçõezinhas. Diminui a produção de urina, por isso que é antidiurético, e aumenta a pressão arterial, tá? Porque ele vai fazer vasoconstrição. A ocitocina, o que ela faz? A ocitocina ela tem duas funções também. Ela realiza contração de útero, né? Contração uterina, para quê? Ajudar no parto, né? Então a ocitocina ela faz a contração uterina para ajudar no parto. A ocitocina após o parto ela aumenta a sua produção um pouquinho para evitar uma hemorragia pós-parto, para o útero ficar contraído e não sangrar muito na região do endométrio da paciente. A outra função da ocitocina é de realizar contração dos condutos galactóforos ali da mama da mãe e ejetar o leite materno. Então ela ajuda na ejeção de leite. Ai meu Deus, já tem arquivo de 1 hora de aula aqui. É muita coisa e nós estamos na metade. Isso aqui só para um infográfico ali, né? Então, ó, hipotálamo produz GNRH, vai para adeno-hipófise, ó, estimula a produção de FSH-LH, que vai para as gônadas, né? E lá nas gônadas, o que esses hormônios vão fazer? Desenvolvimento de células genitais, secreção de hormônios, né? O FSH-LH estimula a produção de testosterona, estrogênio, progesterona. O GHRH positivo, ó, estimula a produção de GH na adeno-hipófise. O GH vai para todas as células do corpo, estimulando o metabolismo em todas as células do corpo. Então ele ajuda na síntese de proteína, metabolismo, crescimento em geral dos órgãos. E a nossa somatostatina do hipotálamo, ó,
vai para adeno, inibe a produção de GH. A somatostatina vai para adeno e inibe a produção de TSH. O TRH, o que ele faz? O TRH, inclusive, eu não citei essa funçãozinha do TRH aqui atrás, tem que adicionar aqui depois. Ó. O TRH, pessoal, ele consegue fazer duas funções específicas. Ele consegue estimular a produção de TSH na nossa adeno e consegue estimular a produção de prolactina na adeno também. Então é isso, pessoal, quando a gente tem uma paciente que ela tá com uma produção de leite na mama dela e ela não teve filho recém, nós dosamos TRH, nós dosamos TRH, nós dosamos TSH, porque nós podemos ter algum tipo de alteração na produção dessa glândula. Nós temos um excesso de produção de TRH, vai muito TRH para a região da adenopófise e estimula demais a produção de prolactina, ok? Então esses hormônios, né, eles são estimulados pelo TRH. Quando o TSH é estimulado, vai para a tireoide e estimula a produção de T3 e T4, né? A prolactina, o que ela faz? Vai lá para a glândula mamária e estimula a produção de leite, né? Então, ó, ela ajuda no desenvolvimento das mamas, produção de leite. No homem, ela ajuda na facilitação da reprodução. Então, tem função no homem também. Aí nós temos aqui o PIH, ou dopamina, que era a mesma coisa, né? Hormônio inibidor da prolactina. Ele vai até a adenopófise e inibe, ó, o negativo aqui, inibe a produção de prolactina. Nós temos um hormônio que eu não citei antes, produzido no hipotálamo também. Lembra que eu falei, o hipotálamo tem 6 hormônios muito importantes e outros menos importantes. O PRH é um deles. Hormônio, R é do quê? Release. Release é o quê? Liberador, liberar. Então, hormônio liberador da prolactina. Vai para adeno, estimula a liberação de prolactina. Nós temos o CRH, que é o hormônio liberador das corticotrofinas. Vai até adeno, produz ACTH, né? Estimula a produção de ACTH. E a CTH vai lá para a glândula suprarrenal e estimula a produção de hormônios suprarrenais, como nosso cortisol, por exemplo. Então essa parte da hipófise a gente só vai passar por cima, tá, pessoal? Porque a gente já falou tudo isso e não ficar se repetindo e o vídeo fica muito longo. Então a hipófise ela se divide em anterior e posterior, já mostrei isso na imagem para vocês. Secreta 5 tipos de hormônio, TSH, ACTH, LH e FSH, que são 2 hormônios, mas ambos são gonadotróficos, por isso que a gente falou 5 tipos, tá? O GH e a prolactina, certo? Então são esses hormônios aqui, são 6 hormônios no total e 5 tipos de hormônios, ok? Esses tipos de hormônios vocês vão encontrar em alguns livros também, como hormônios tirotróficos, hormônios corticotróficos, hormônios gonadotróficos, hormônios somatotróficos e hormônios mamotróficos, tá? Que são esses hormônios aqui. Então seguiu o mousezinho que eu fui falando o nome. Se quiser anotar, volta o vídeo aí e vai anotando o que eu fui falando, ok? Não entendeu alguma palavra? Coloca no comentário. Hipófise anterior. Hipófise anterior, nós já falamos desses hormônios, né? Não vou ficar repetindo, então dá uma lidinha ali, é a mesma coisa que a gente já falou, ok? Mesma coisa, está se repetindo. Essa aqui é uma tabela do nosso livro, do Porte. Eu só coloquei ela também aqui porque ele adiciona umas informações. Então, por exemplo, no slide anterior, ó, ele só falava das funções do FSH e LH junto já, né? E eles não têm a mesma função, são funções diferentes. Então, o nosso FSH, por exemplo, ó, na mulher, estimula o crescimento do folículo ovariano e a ovulação. É por isso que ele recebe esse nome, hormônio folículo estimulante. Sempre que tem um S no hormônio, vem de estimular, tá? Porque stimulate, né, é a palavra em inglês. Então, a gente vai estimular alguma coisa. Nesse caso, é o crescimento folicular. E no homem, o que o FSH faz? Estimula a produção do esperma. O LH, mulher, estimula o desenvolvimento do corpo lúteo, a liberação do ovocito e a produção de estrogênio e progesterona. O LH, o hormônio luteinizante, ele quebra o folículo e transforma ele em corpo lúteo. Tá? Lembra lá das suas aulas de... Tô tão cansado que eu não lembro mais o que eu falo. Embriologia. Lembra das suas aulas de embriologia, né? Então, lá nas suas aulas de embriologia, você viu que o folículo, quando ele é quebrado, ele é transformado em corpo lúteo para produzir estrogênio e progesterona. No homem, o que o LH faz? Estimula a secreção de testosterona e o desenvolvimento dos tecidos intersticiais dos testículos, né? Então, ele vai desenvolver os tecidos testiculares, ok? Certo. Hipófise posterior, nós já falamos, produz ocitocina e ADH, né? A função deles eu já citei para vocês também.
Aqui tem a mesma coisa, falando a mesma coisa, tá? Então é a mesma coisa, ó, hipotálamo, hipófise, parará, 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 tudo a mesma coisa, tá? São várias imagens representativas. Aqui, ó, pra gente entender, o nosso sistema nervoso, ele às vezes manda comandos pro hipotálamo, né? As nossas células neuroendócrinas, elas vão mandar comando para nossa hipófise. Esses hormônios vão para a circulação, agem sobre glândulas alvos específicos, nesse caso está representando aqui a suprarrenal. Os hormônios da suprarrenal vão para o sangue e vão agir sobre as células específicas que elas têm que agir. Aumenta a tela aí para você ver a imagem cheia, porque essa imagem é bem grandona. Quando TSH é produzido, ele vai lá para a tireoide, que é essa minha glândulazinha aqui em formato de escudo, né? E lá na tireoide vai produzir hormônio T3 e T4. Esses hormônios T3 e T4, ó, flechinha, eles vão voltar aqui para o meu hipotálamo. O hipotálamo vai perceber que tem muito T3 e T4 e vai diminuir a produção, feedback negativo. Então a regulação acontece desse jeito, por feedback, por retroalimentação. A retroalimentação hormonal, pessoal, ela é sempre negativa para regulação, mas existe alguns casos de retroalimentação positiva. Vamos lembrar de uma regrinha, ó. A retroalimentação positiva é quando, por exemplo, eu tenho um estímulo para aumentar a produção de alguma coisa e minha resposta é para aumentar ainda mais. Ou eu tenho um estímulo para diminuir alguma coisa, ou porque é um estímulo que está muito baixo, e a minha resposta é para diminuir ainda mais, tá? O problema disso é que o meu feedback positivo ou retroalimentação positiva, ela é um ciclo vicioso. Então entra num ciclo vicioso e não para mais. Vai diminuindo, 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 ou aumentando, aumentando, aumentando. Então nosso feedback positivo é isso aí. Vamos começar pelo negativo, ó. Isso aqui é o que a gente já falou, ó. Então, ó, vamos falar da tireoide, por exemplo, né? Então meu hipotálamo produz TRH. TRH vem para adeno. Adeno produz TSH. TSH vai para a glândula alvo, que é a tireoide. A tireoide produz T3 e T4, que é o hormônio. O hormônio, além de ir para a célula-alvo e fazer as funções dele, né, ele também viaja pelo sangue, ó, o negativo aqui, e por feedback negativo, ele chega até o hipotálamo e a adenopófise, e eles geram respostas. Opa, tem muito T3, T4, eu vou no hipotálamo, diminui a produção de TRH. Pouco TRH vai para a adenopófise e ela diminui a produção de TSH. Pouco TSH vai para a glândula-alvo, que é o nossa tireoide, e pouco T3 e T4 vai ser produzido. Então foi o feedback negativo. Aí tem pouco T3 e T4. Pouco T3 e T4, ó, o negativinho, vai para o hipotálamo. Feedback negativo também. O meu hipotálamo percebe que, opa, tem pouco T3 e T4, eu vou aumentar a produção de TRH, que vai muito TRH para adeno. Aumenta a produção de TSH. Vai muito TSH para tireoide. Aumenta T3 e T4. Também é feedback negativo. Define na sua cabecinha aí que feedback negativo é quando eu tenho uma resposta contrária ao estímulo inicial. Então é um mecanismo de controle que gera uma resposta contrária ao estímulo inicial. Definiu o feedback negativo perfeitamente, tá? Retroalimentação positiva, pessoal, vou explicar um mecanismo para vocês aqui, ó. Eu sei que aqui embaixo tá falando retroalimentação negativa, mas eu quero que vocês entendam uma coisa, ó. Imaginem que essa aqui é uma célula da nossa adenopófise. A adenopófise, ela produz, entre vários hormônios que ela produz, né, um deles é o nosso LH. O LH, ele consegue ser liberado, viajar até uma certa célula, que é o nosso folículo, quebrar o folículo e transformar ele em corpo lúteo. Isso é o processo de ovulação. O corpo lúteo, se ele continuar recebendo LH, ele começa a produzir estrogênio e progesterona, tá? O estrogênio produzido pelo corpo lúteo, ele acaba indo para a corrente sanguínea e quando ele chega até a adenopófise, ele estimula a produção de ainda mais LH. Isso é um feedback positivo, porque já tinha LH. Mais LH vai até o corpo lúteo, mais estrogênio é produzido, mais estrogênio vai até a adenopófise, mais LH é produzido. Então repare, um feedback positivo virou um ciclo vicioso e aumentou, e aumentou, e aumentou, e aumentou, e aumentou, e aumentou. O que acontece? Uma hora, o feedback positivo ele tem que ser regulado pelo feedback negativo. Então quem que vai conseguir regular esse feedback negativo? O hipotálamo.
o hipotálamo vai perceber que uma hora tem muito LH. Ele fala, opa, tem muito LH, eu vou diminuir a produção de GNRH. Vamos voltar lá, ó, GNRH. Se tem pouco GNRH, o que acontece com a produção de LH? Diminui. Tá? Então aí corta o ciclo vicioso. Ele para de produzir GNRH, a produção de LH cai e esse feedback negativo foi regulado. Então nosso feedback positivo precisa ser regulado pelo feedback negativo. Exames complementários, né? O que eu devo lembrar antes de pedir um exame complementar? Ali fala o seguinte, o campo da endocrinologia é uma das especialidades da atenção da saúde que depende em maior medida do laboratório. É como eu falei, a gente não vai simplesmente pedir o exame laboratorial e é só o meu laboratório e pronto, vou chegar no diagnóstico. O que eu falei no meio do vídeo ali? Nós precisamos de uma boa anamnese e um bom exame físico. Tá? Não existe alguma prova endócrina que seja capaz de substituir uma exploração física boa e um interrogatório médico adequado. Né? Então nós precisamos de um bom exame físico e uma boa anamnese ainda assim no nosso paciente. O que eu devo explicar para o meu paciente antes de realizar a análise dele? O que ele precisa saber antes de eu falar, amanhã você vai fazer esse seu exame? O médico ele deve analisar o seu paciente como um indivíduo na sua totalidade. E inclui muitos fatores complexos isso aí. Não é simplesmente achar que eu estou tratando... Não sei se vocês já ouviram isso de algum médico, mas eu não tenho que tratar só o órgão que está afetado. Eu tenho que tratar o meu paciente. Não é só eu olhar para, ele está com alteração na tireoide, então eu vou focar só na tireoide, esquecer todo o resto. Não, pode ter alguma outra coisa afetando a produção hormonal na tireoide. Nós falamos recém, por exemplo, que o uso de aspirina causou uma alteração na produção de hormônios da tireoide livre. A possibilidade de erro sempre está presente nos exames. E a qualidade de qualquer prova endócrina depende da qualidade da amostra coletada no paciente. Então, a qualidade da amostra, dele specimen, que está escrito ali, é importante. E você tem que dar instruções para o paciente antes dele fazer esse exame laboratorial. Em relação com a preparação para a prova, a alimentação que ele deve realizar, a hora exata, que seria bom ele já estar na cama para dormir, o horário que ele deve realizar essa dosagem hormonal, porque os hormônios são produzidos em pulsos. Então o hormônio uma hora ele está num valor alto, depois ele está num valor baixo. Cortisol, por exemplo, nas primeiras horas do dia ele começa a subir, tá? Nas primeiras horas do dia sobe cortisol. Quando a gente vai dormir, o cortisol começa a baixar. De noite o cortisol está baixo. Então nós temos que saber quando queremos dosar o hormônio, por isso que o horário é importante. O procedimento para a coleta desse exame, né? Se a gente vai fazer um exame sanguíneo, se a gente vai fazer uma urina 24 horas para dosar a eliminação hormonal, né? A depuração hormonal. E o armazenamento resulta crítico, é muito importante. E se analisará em relação com cada prova específica. Então eu vou ter que explicar para cada paciente que eu vou ter, que eu vou dosar os hormônios sanguíneos dele ou hormônios na urina, o que ele deve realizar antes dessa prova, o que ele precisa saber. Eu vou fazer análise de sangue no meu paciente, né? Os hormônios eles podem quantificar-se de forma direta ou comumente de maneira de indicadores fisiológicos da função hormonal, né? Então eu vou coletar o exame sanguíneo no meu paciente, eu posso encontrar esses hormônios unidos à proteína, eu posso encontrar esses hormônios livres, né, como a gente falou anteriormente. Análise de urina, né, eu normalmente realizo essa análise de urina como uma urina 24 horas, para ter uma noção da depuração hormonal desse meu paciente, né, o quanto ele está eliminando desse hormônio. Então a quantificação do hormônio na urina e a excreção do metabolismo hormonal se realiza com frequência utilizando uma amostra de urina 24 horas. E a porta, né, ela dá uma medição mais apropriada da concentração de hormônio durante o período em comparação com os níveis que se medem na amostra de sangue. Então eu vou pedir o meu hormônio sanguíneo e depois eu peço na urina 24 horas também, para ter uma noção de quanto hormônio foi produzido no dia inteiro e quanto hormônio foi eliminado, tá? Aqui, é uma imagem para ilustrar o potinho de coletor, o coletor de urina 24 horas, né? É um lugar onde o paciente vai urinar por 24 horas, certo? E depois ele vai levar esse recipiente até o laboratório para analisarem a concentração de hormônios ali dentro, tá? Tem vantagens e desvantagens na coleção dessa urina 24 horas, né? Vantagens: facilidade relativa para a obtenção das amostras urinárias, né? Você vai explicar para o paciente, você vai
urinar dentro desse potinho, e é fácil, ele faz em casa, né? Não se requer a toma de amostras de sangue, então melhor ainda, tem paciente que não gosta de fazer essa coleta de sangue, mas tem algumas desvantagens, principalmente se a pessoa não fica o dia inteiro em casa e trabalha. Então, ó, com frequência é difícil conseguir tempos de coleta de urina confiáveis. Então você não sabe se realmente o paciente coletou certinho 24 horas ali e não despejou nenhuma urina, né? Se ele não, de repente, numa hora do dia estava no trabalho ou, né, estava em algum lugar, ele não queria pegar o potinho dele, né, por talvez vergonha, não sei, e acabou urinando fora, né? Ou ele estava sem o potinho porque esqueceu, né? Então você não sabe se foi confiável esse exame. O resultado depende também da função renal adequada. Não adianta nada, né, eu fazer essa dosagem e não fiz uma boa anamnese no meu exame físico. Eu não tenho noção que o meu paciente tem alteração renal, que ele tem uma insuficiência renal, por exemplo. Se o paciente tem insuficiência renal, a alteração na nossa análise de urina vai ser grande, tá? Porque o rim está insuficiente em realizar suas funções. A produção de urina está alterada. E medicamentos também podem alterar os metabolismos hormonais medidos. Nós já falamos um exemplo, que é a nossa aspirina, né? E outros medicamentos vão alterar alguns determinados hormônios. Existem alguns momentos onde você pode fazer uma prova de estimulação-supressão com, por exemplo, o TRH. O paciente recebe TRH, né? E depois disso é dosado os hormônios da tireoide. O normal é acontecer o aumento da produção de hormônios da tireoide no corpo dele. Então ele vai ter um aumento de hormônio da tireoide porque você deu TRH. E nós já falamos, TRH estimula a produção de TSH, que estimula a produção de T3 e T4. Né? Então isso é uma prova de estimulação. Tá? Você fez uma prova de estimulação. A prova de supressão é quando você usa algum medicamento que inibe a produção hormonal. Esse medicamento vai fazer a produção hormonal cair. Okay? Se de repente você fez essa prova, deu TRH para o seu paciente e não aumentou a produção de T3 e T4, significa que talvez você está presente ali de um hipotireoidismo primário. A glândula da tireoide, ela não consegue produzir T3 e T4 mesmo com estímulo, tá? Então isso é uma prova de estimulação. Vamos fechar o vídeo por aqui, porque o vídeo ficou enorme, tá? Ficou bem grande essa aula. Na próxima aula a gente vai dar uma introduçãozinha de tireoide e as patologias da tireoide. Eu espero conseguir editar tudo isso hoje. Eu não consegui fazer nada de manhã cedo, eu não consegui gravar ontem também. Então pessoal, é isso, obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês ficaram com dúvida, já que não estamos em aula, né, porque estou falando principalmente dos meus alunos de fisiopato, deixem os comentários ali de vocês, as perguntas nos comentários do YouTube, tá? Não me manda em rede social, pelo amor de Deus, não me manda no WhatsApp, não me manda no Insta, me manda as perguntas no comentário. E aí, com esses comentários, eu vou ir respondendo as perguntas ali pra vocês, ok? Fica muito mais fácil porque eu respondo direto no computador, é muito mais rápido. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês até agora. Fui, tchau. Vou editar esse vídeo.